Olá, meus amigos, boa tarde, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, e que haja paz em todos os corações. Meus amigos, como eu sempre tenho dito e sempre falo, que a vocação da pessoa, pela palavra de Deus, não é só ser crente, como diz o ditado popular, não. Crente, segundo as Escrituras, até Satanás é crente porque ele crê. Ele crê em Deus. Ele crê nas coisas que Deus faz. Ele crê no poder de Deus. Então, o crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Agora, nós somos seguidores de Cristo, porque eu tenho Cristo, o Senhor Jesus, como o único e verdadeiro Deus, Salvador da minha vida, Salvador da minha alma, Salvador, aquele que deu a sua vida por mim, aquele que morreu na cruz por mim. Então, como diz, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Mas, para ser um seguidor de Cristo, para ser um cristão, de fato e de verdade, a gente tem que obedecer aquilo que está escrito, as Escrituras, que é a palavra de Deus. E para fazer a vontade de Deus, se não tiver a obediência, não vai chegar nunca. Nem a metade, nem começa. Porque Deus, como todo mundo sabe, Deus é muito sério. Deus não é o ser humano que brinca, que faz qualquer tipo de coisa. Não, Deus é sério. E para fazer a vontade de Deus, tem que levar a sério aquilo que Deus passa para nós, que toca no coração nosso. A gente tem que levar muito a sério. Eu vou dar um exemplo para vocês de o que é uma obediência. Vejam bem, quando todos nós sabemos que esse mundo já foi destruído, já foi, como diz, acabado uma vez, né? Foi destruído. Deus, no começo, já destruiu esse mundo. Só que antes de Deus destruir esse mundo, Ele chamou a Noé dentro de uma multidão, dentro de um mundo cheio de homens perversos, de homens maldosos, que foi exatamente disso, por causa disso, que Deus destruiu a primeira vez, por causa da desobediência, que eram homens, como diz na palavra de Deus, está aí em Gênesis. Gênesis, olhei em Gênesis do começo, você vai ver ali do capítulo 6 em diante, o que esses homens, eram os homens fortes e que é cruel, só fazia as coisas que eram terríveis diante de Deus. Então Deus resolveu destruir, acabar com tudo, o homem, com tudo que ele tinha criado. Mas como Noé era fiel a Deus, era um homem fiel a Deus, Deus chamou Noé e falou para Noé, né, para que ele fizesse essa arca, porque ele iria destruir essa terra. E aqui está escrito aqui em Gênesis, capítulo 6, no versículo 13. Então disse Deus a Noé, a fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
E aqui no capítulo no capítulo 14 diz: fazei para ti uma arca de madeira de grande. Olha, fazer para ti uma arca de madeira de gafer, farás comprimento na arca e batumes por dentro e por fora. Quer dizer, esse batume era para não entrar água, né? Então, como que Noé poderia ali acreditar que Deus iria destruir a terra? Deus falou para ele que enviaria um dilúvio, muitas águas, e por isso ele teria que construir essa água, que ele, como Deus tinha se achado graça na frente dele, não destruiria ele. Aqui diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então Deus poupou a Noé. Só que aquele povo maldoso, quando via que Noé achava que não era louco, né? Vejam bem que naquele tempo Noé tinha 500 anos. Isso está escrito aqui em Gênesis, no capítulo 6 ou 9. Você pode pegar a Bíblia e ler, que você vê que Noé tinha naquele tempo 500 anos. E quando veio o dilúvio, ele tinha 600 anos. Quer dizer, não, quando os seus filhos, os filhos de Noé, né, nasceram, ele já era 600 anos. E aí veio o dilúvio. Estima-se que Noé gastou entre 50 e 80 anos para construir essa arca. Mas que sentido leva Noé para construir? Imagina eu, o quanto de madeira, o quanto tempo. Praticamente ninguém lhe ajudaria, porque esse povo zombava muito de Noé, quando Noé estava fazendo tudo isso. Zombava dele. Esse velho tá maluco. Zombando por causa que ele falava pro povo: Deus vai destruir essa terra. Deus vai mandar dilúvio e vai acabar com tudo isso aqui. Ele avisava pro povo, mas o povo não queria saber. O povo queria, igual diz o cara, o povo queria a festa. Então, ele continuou o trabalho dele por todo esse tempo. Tudo isso, ele só fez por quê? Por causa da obediência, obedecendo a Deus, e daquilo que Deus falou com ele. Noé podia ter falado: ei, para, eu tô com 500 anos, eu agora vou construir arca, porque eu vou viver até lá. Eu vou ver isso aí. Quantos anos eu vou construir isso aí? Você vê que tudo isso ele poderia ter pensado. Mas não, Deus falou com ele. E ele não teve dúvida e obedeceu a Deus. Né? Você vê que o dilúvio chegou 100 anos depois. Noé já estava com 600 anos. Os filhos dele, nesse intervalo, nasceu 3 filhos dele, né? Eu não sei se eu vou achar aqui agora no momento o nome dele, né? Dos filhos de Noé. Eu sei que era Jafé, Cão, Sem, Cão e Jafé. Os 3 filhos de Noé que nasceu nesse intervalo de tempo. Entendeu? E ele perseverou naquilo que Deus tinha lhe ordenado, fez o seu trabalho, né? E aí, quando ele
estava tudo pronto, Deus esperou tudo pronto, que Noé aprontasse tudo. Falou para ele, coloca de cada animal, primeiro falou para ele, pega animais que é comestível nosso, né, que é nosso alimento, igual a vaca, o boi, a ovelha, tudo, esses animais. Ele falou, de cada um você separa 7 machos, 7 fêmeas, que eles são reprodutores, e durante esse intervalo, que foi 40 anos, sem ver a luz do dia, né? Foi 40 anos dentro da arca também, tem que se ver isso. Eles iam comer o quê? Então esses animais produziam lá dentro e eles comiam. O leão, a onça, esses outros animais não produziam, porque Deus segurava e não deixava. Agora, o boi, a vaca, esses que eram comestíveis, produzia, alimentar o próprio Noé, né? Alimentava. Então, para você ver que a obediência do homem diante de Deus é tudo. Quando aquele povo viu aquele dilúvio, aquele Noé entrando na arca, e aqueles animais entrando, eles não entendiam. Eles não entendiam nada. Mas até ali tudo bem. Quando tudo se cumpriu conforme Deus ordenara a Noé, que Deus falou para Noé, pode fechar a arca. Que ele fechou a arca, selou a arca, igual está falando aqui. Esse batume eram passados nas paredes, né? Para a água não entrar. Que ele puxou aquela porta, segundo ele seus filhos, sua nora, toda a sua família, né? Que estavam ali dentro. E selaram tudo para não entrar água. Aí começou o dilúvio. Na Bíblia fala que aquele povo batia com força na água, gritando, Noé, Noé, abre, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. Mas Deus estava fazendo exatamente para destruir eles. Não teria como. Eles, tudo por causa de que esse povo, a maldade, a desobediência, elas estupravam as mulheres. As mulheres, cada homem não tinha negócio. Era a minha mulher, não, era qualquer uma, chegava, pegava na marra, estuprava, tudo, era só vandalismo, né? É mais ou menos o que está acontecendo hoje também, que hoje em dia o mundão tá aí, tá terrível, né? Tá aí do jeito que todo mundo sabe, mas hoje tem umas coberturas aí que, né, se cobre para ninguém ver. Então, meus amigos, e sobre mais obediência, como foi Moisés, como foi outro, né, que Deus falou para ele, vai lá, Moisés, tira o meu povo do Egito. Imagina, como que Moisés sair lá de Israel para buscar tirar o povo de Israel lá do Egito, enfrentar Faraó, enfrentar o exército de Faraó, como? Um homem só. E ele foi, obedeceu e foi, e tirou. Porque, meus amigos, se nós for olhar por nós só fosse, não fazíamos nada. Não. O homem de Deus, o homem que tem Deus no coração, Deus está na frente de tudo. Pela minha força, pela nossa força. Quando Deus falou para Josué, na barranca do rio Jordão, né? Josué, pega esse povo e atravessa o Jordão para o outro lado. Leva esse povo até a terra prometida, que eu prometi ao pai deles. O que Josué olhar para aquele rio daquele tamanho, aquela multidão de gente, o que ele ia fazer? O que Josué poderia fazer? Ele mesmo como ser humano? Nada. Né? Mas igual Deus falou para ele, ele fez. Botou os que carregavam a arca da aliança, o sacerdócio,
fez com vai, põe a arca da aliança na frente. E o mar se abriu e eles atravessaram. Então, tudo isso, quando há obediência do homem, Deus abre a mente do homem e dá inteligência também. Então, isso é o cristão verdadeiro. É pela obediência, ou obedecer aquilo que é a vontade de Deus. E Deus lhe acrescenta aquilo que ele, o homem, como diz na palavra mesmo, o que você plantar, você colhe. Você foi obediente a Deus, fez a vontade de Deus. Se você pediu alguma coisa para Deus também, Ele vai fazer a sua vontade. É fácil de entender e saber, né, que Deus está aí para nos abençoar. Basta que nós também queremos e obedeça, né? Faça aquilo que é a sua vontade. São tantas histórias e são tantas coisas que está escrito, né? Porque o dilúvio está aí, está chegando outro dilúvio, né? E todo mundo está sabendo, mas pouca gente está dando ouvido às coisas que estão acontecendo, que está escrito, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Dessa vez não tem Noé com a arca para salvar o sacrifício. Já foi feito pelo Senhor Jesus. Então, nós temos que correr até Ele enquanto há tempo. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo e as portas se fecham e não tem como entrar mais. Não adianta bater. Porque não vai se abrir mesmo. Pois é, meus queridos, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Nós voltamos a bater outro papo aí qualquer hora, tá? Outro dia. A gente conversa de novo e espero que tenha. Não vou dizer convencido ninguém, que eu não vou convencer ninguém. Mas alertado, né? Alertado. E aquele que quiser fazer aí uma reflexão, é bom você fazer, porque esse corpo aqui, ó, isso aqui, vai ficar aqui na terra. A terra vai comer. Agora o que está por dentro, a alma, essa é eterna, ela viverá para sempre. Ou no céu, ou no inferno, ela viverá para sempre. E precisa disso, para ela ter vida. Pois é, meus amigos, deixe os seus comentários aí, faça os seus comentários, tá? Siga, se inscreva aí no canal, me ajuda aí, se inscreva no canal, a gente conta com isso, né? Fazer o nosso crescimento aí no canal para levar essa palavra aí, adiantar essa palavra aí àquelas pessoas que estão necessitadas, que crê, que precisa, que até isso está escrito, que um dia a palavra de Deus vai ser tirada da terra. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Mas inscreva-se no canal e ajuda o velho aqui e que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Um abraço a todos. Pode criticar também, que eu aceito a crítica de boa, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.